Olá, boa noite. Está no ar o Jornal Terra Viva desta sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Sob clima de expectativa mundial, Donald Trump assume como 45º presidente da maior economia do mundo. Falando como presidente, Trump reforça no discurso da posse o combate à imigração ilegal e ao radicalismo islâmico e destaca os caminhos para reconstruir os valores americanos. Banco do Brasil e Abimac assinam um acordo que facilita a liberação de crédito a pequenas empresas e ao produtor rural. E ainda um dia após a morte de Teori Zavascki, o presidente Michel Temer começa a avaliar nomes para substituir o ministro no Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. E começamos esta edição do Jornal Terra Viva com a cobertura da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E sob clima de expectativa mundial, Donald Trump assume como 45º presidente da maior economia do mundo. Durante o discurso de posse, Donald Trump reforçou as promessas de campanha. O 45º presidente americano criticou os antecessores ao falar de gastos em conflitos externos. Donald Trump prometeu recuperar os empregos dos cidadãos americanos, os sonhos dos jovens e investir na indústria do país para criar novos postos de trabalho. Em tom ameaçador, garantiu que vai colocar os interesses dos Estados Unidos, assegurou que vai proteger as fronteiras, impedir a entrada de imigrantes ilegais e combater o radicalismo islâmico. E para falar sobre os rumos dos Estados Unidos daqui para frente e os impactos para o nosso Brasil, em especial o agronegócio, eu recebo aqui no estúdio o agrônomo e economista agrícola André Nassar. André, muito obrigada pela presença aqui. O que acontece a partir de agora, né? O dia tão esperado aí, a posse de Trump, como que fica o comércio dos Estados Unidos a partir de agora? Boa noite, Lina. Olha, é difícil da gente tirar conclusões imediatas, mas é um presidente populista, né? E esse presidente vai operar contrário, digamos, às questões de globalização. Eu acho que a gente tem que ficar muito de olho no que vai acontecer no comércio como um todo. Eu não acho que vai impactar as exportações brasileiras do agronegócio dos Estados Unidos. Eu acho que não vai enxergar tanto impacto. Agora, na discussão de abertura de mercado, que os americanos eram um grande empurrador disso, e eles já estavam ficando mais protecionistas, agora eles vão ficar de vez protecionistas. Esse tom protecionista, então, acho que não deve trazer grandes impactos para o agronegócio brasileiro. A gente viu esse ano foi um ano importante de parcerias comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Você acha que a gente vai ter essa dificuldade, talvez, de abrir novos mercados para outros produtos? Não, a gente tem que olhar primeiro o lado macroeconômico, que é importante, porque a decisão do Trump pode ter impacto, as decisões que o Trump vai tomar pode ter impacto importante macroeconômico que pode afetar a nossa exportação. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente estava modernizando a nossa agenda com os americanos. Tinha uma agenda de clima, uma agenda de agricultura sustentável, estava um debate enorme, né? Quando eu estava no governo, a gente debateu muito sobre isso e eu acho que essas agendas elas vão morrendo agora. Tem uma questão importante que ele falou bastante, que é um possível afastamento da China. Você acha que o Brasil pode ser beneficiado com isso ou essa possível perda de mercado da China pode acabar prejudicando também o apetite chinês? Olha, se a China perder mercado nos Estados Unidos, é evidente que os preços dos produtos que o chinês exporta vão cair tremendamente. Isso vai ter impacto direto sobre a nossa indústria. Eu acho que o efeito de comércio no curto prazo é negativo. No médio e longo prazo, talvez seja positivo, se a China, que eu acho que hoje depende um pouco mais do Brasil do que da China. Provavelmente a China vai ter mais interesse em se aproximar da gente também se houver um afastamento com os americanos. Mas eu vejo um efeito de curto prazo negativo e um efeito de médio prazo que pode ser positivo. Falando um pouquinho agora da Secretaria de Agricultura, lá no caso Ministério da Agricultura, o USDA, né, o USDA, Departamento de Agricultura, o presidente Trump demorou bastante para escolher. Ontem, à véspera da eleição, que ele escolheu o ex-governador da Geórgia. Isso mostra um certo descaso com o setor ou você acha que ele estava mesmo escolhendo a dedo aí quem iria assumir? Eu acho que é um assunto chato, que ele não tem grande interesse, então ele colocou no final da lista dele para escolher. Isso não quer dizer que ele não tenha feito uma boa escolha, mas certamente não é um tema de grande interesse
para ele, e acho que a agricultura americana ele deve olhar mais ou menos assim, o setor está indo bem, deixa ele daquele jeito. Tá certo, André. Quem também está fazendo uma cobertura especial aqui, preparando o programa, é Silmar Miller, né? Silmar Miller participa aqui com a gente. Silmar, qual a sua visão de hoje do discurso de posse de Trump? O que você acha que pode acontecer? Como que isso também repercutiu no mercado? Boa noite. Boa noite, Lilian. Olha, o discurso dele, acho que ele perdeu uma boa oportunidade de fazer um discurso um pouco mais abrangente, mais de estadista, que é uma posição que ele não mostrou até agora ainda. Ficou naquele varejo que a gente já conhece, aquelas declarações mais populistas aqui, ou seja, falou para o povão lá, com aqueles chavões que ele já usou durante toda a campanha, não agregou nada de novo, especialmente no setor da economia que a gente está discutindo aqui, não abriu nada de novo, assim, em termos do que vai fazer na prática agora, depois do discurso que a gente já conhece, de cor e salteado. É aquele discurso realmente de tentar atrair empregos novos para os Estados Unidos, ou seja, deixou claro sim, defesa em primeiro lugar dos empregos americanos e defesa das fronteiras. Duas posições bem claramente aqui, protecionistas e também de centrar tudo nos Estados Unidos em primeiro lugar, que significa aí também uma postura anti-globalização. E isso, claro, gera um monte de preocupações. Mas eu gostaria de aproveitar para o André estar aqui conversando com a gente, para ver a opinião dele sobre algumas coisas que a gente já conhece, da possível consequência da política expansionista que ele promete para retomar emprego nos Estados Unidos, aumento de gastos públicos, que é o impacto disso na inflação, nos juros, consequentemente no dólar. E dólar alto, que pode ser uma consequência, sempre é ruim para commodities, que é o nosso negócio aqui, principal aqui no Brasil. André, como é que se enxerga essa consequência possível da política econômica do Trump aqui nos preços dos produtos agrícolas aqui, que certamente vai acontecer, né? Oi, Silmar, boa noite. Olha, realmente eu tendo a concordar com as análises que dizem que possivelmente o dólar vai se fortalecer por conta de todas as mudanças macroeconômicas que o Trump pode vir a trazer com aumento de juros e com o efeito de inflação. É claro que se tem sempre que balancear o lado do dólar alto com o real fraco. Essas duas coisas a gente tem que olhar com calma. Como nós estamos num momento que os estoques das commodities estão melhores, eu tendo a achar que o efeito dólar alto no preço é pior do que uma eventual desvalorização do real em favor do produtor. Então eu enxergo isso potencialmente com um balanço negativo, Silmar. Eu acho que esse realmente, o saldo líquido realmente deve ser negativo. André, uma outra questão que eu acho que você conhece bem aqui, que é a questão da lei agrícola americana. Já temos aí a escolha de um novo ministro da Agricultura lá, a gente já conhece a postura protecionista do Donald Trump, você já mencionou aqui esse lado protecionista que é forte no Trump. Isso pode se estender também à lei agrícola? Pode piorar a questão dos subsídios, do protecionismo em relação ao que já existe? Olha, se o Trump tiver uma lógica de gastar mais, quer dizer, de ser flexível do ponto de vista fiscal, que é aparentemente o que ele vai ser, no momento que entrar a discussão da nova lei agrícola, quando essa atual terminar, eu entendo que os setores, que o setor agrícola americano vai sim pleitear por um fortalecimento dos gastos. E é possível que o governo Trump concorde com esse tipo de movimento. Então, mesmo que a agricultura seja considerado para ele um assunto secundário, ele sendo flexível do ponto de vista fiscal, eu acho que teria uma tendência do setor lá brigar por aumentar os gastos, os subsídios para os setores. Isso me preocupa bastante também. Mas isso é mais para frente, né? Tá certo. Obrigada, Silmar, pela participação aqui no Jornal Terra Viva. André continua com a gente. Hoje também houve protestos e depredações nas ruas de Washington, marcando aí a posse de Donald Trump. A gente tem até as imagens que manifestantes contrários ao novo governo tomaram as ruas da capital do país e entraram em confronto com a polícia, que reagiu com bombas de gás de efeito moral e cacetetes. Várias pessoas foram presas. E a seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil e também mais desdobramentos da posse de Donald Trump como presidente da maior economia do mundo. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em queda de 0,6% a R$ 3,18. A Bovespa subiu 0,9% e fechou aos 64.521 pontos.
A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,2% a 10 dólares e 76 centes o bushel. No mercado físico interno, queda de 1,3% em Ponta Grossa e de 0,7% em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Com o bilionário e nacionalista Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, há uma expectativa sobre o futuro das relações comerciais americanas com o mundo. No ano passado, o Brasil avançou nas negociações e conseguiu exportar para os Estados Unidos carne in natura. Para a CEO da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Débora Vieitas, o momento agora é positivo para o país. Eu estimo que nós tenhamos expectativas positivas. É claro que nós temos que entender que o Brasil é um competidor global em algumas das commodities agrícolas e, portanto, a gente tem um lado em que a gente compete diretamente com os Estados Unidos, em soja, milho, por exemplo. No entanto, a despeito de sermos competidores em muitas commodities agrícolas, nós conseguimos um grande feito. O ministro Blairo Maggi conseguiu, em agosto de 2016, fazer finalmente as aprovações para que o Brasil pudesse exportar carne in natura para os Estados Unidos. A expectativa para este ano é que isso aumente progressivamente, vai aumentar porque nós temos um pequeno espaço e também porque, se os Estados Unidos de fato entrar num ritmo de crescimento maior, vai ter que lidar com a inflação resultante deste crescimento e, portanto, elevando taxas de juros e o dólar se tornando mais forte, isso quer dizer que o real se desvaloriza e se torna mais competitivo, o que, em geral, para as nossas exportações, pode ser positivo. Eu continuo conversando com o agrônomo e economista agrícola André Nassar. André, você concorda com a visão da CEO da Câmara de que esse ritmo dos Estados Unidos pode trazer uma inflação, consequentemente a moeda mais valorizada? Isso pode beneficiar o Brasil em última instância mesmo? O beneficiar é que eu não sei, eu não tenho certeza se vai beneficiar, porque um real mais fraco ele pode sim beneficiar. Agora, por outro lado, nós estamos resolvendo nossas questões macroeconômicas aqui, então nós vamos ter uma pressão para o real ficar um pouco mais forte. A gente vai ter todo o lado americano atraindo capital e os preços das commodities, conforme a gente já discutiu. Acho que a gente tem que olhar os preços em dólar das commodities, isso me preocupa um pouco. Falando então, você comentando, né, das questões que a gente tem que resolver aqui, você com bastante experiência também na Secretaria de Política Agrícola, no MAPA, né, quando assumiu, você acha que a gente está no caminho certo agora? Queria sua avaliação sobre como que a política agrícola no Brasil está sendo seguida aí para frente. A gente vem uma questão do trigo, a comercialização no sul do país, um preço muito baixo. Tem os leilões que a Conab vem realizando, mas que tem uma adesão muito pouca. Você acha que a gente está no caminho certo? O que você faria se estivesse lá? Assim, no caso do trigo, a gente não tem muita saída. O governo comprar trigo não é boa ideia, porque esse estoque ele se perde com muita rapidez, então ele tem que fazer PEP ou ele tem que fazer PEPRO, que é o que o governo está fazendo. Mas é uma questão, né? A GF também provavelmente seja aprovada e a aquisição do governo também. Eu não acho uma boa ideia. Provavelmente vai ser um volume muito pequeno. Eu acho que a gente precisa, com muita rapidez, migrar para um sistema que você permite para o produtor se proteger na bolsa e o governo subvenciona parte disso. É muito melhor. Você faz isso antes do produtor plantar, ou ele no início do plantio, aí quando chega na colheita ele está protegido. Eu acho que a gente tem que mudar a regra imediatamente, mas não é fácil. Eu entendo o Ministério da Agricultura de não conseguir fazer isso de imediato. De forma geral, aí para a gente encerrar, André, o que você acha assim, os principais desafios do agronegócio hoje? A gente está começando mais um ano com uma super safra. O que você acha que os governantes devem olhar, o produtor rural também deve estar atento esse ano? A gente tem um desafio de crédito, eu acho que é importante, porque o crédito oficial ele não vai conseguir crescer no mesmo ritmo que a agricultura requer. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir essa questão de como diversificar, como trazer mais o mercado de capital. Eu acho que esse é uma necessidade muito grande para a gente olhar. E vai ser uma safra grande que vai ter desafios importantes de comercialização. Mas eu acho que a gente já está preparado para lidar com isso. Tá certo. Então, André Nassar, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Terra Viva. A gente espera você outras vezes também. Obrigado, Li. Obrigada. A gente acompanha agora a previsão do tempo, porque a chuva continua em boa parte do país neste fim de semana. Um corredor de umidade ajuda a espalhar chuva sobre boa parte da região sudeste do país neste fim de semana. No sábado, a previsão é de chuva forte na faixa que vai desde o oeste do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e também no Vale do Paraíba. Chove também nas outras áreas da região, especialmente sobre o estado paulista, mas desta vez a chuva vem intercalada com períodos de melhoria. Nas outras regiões brasileiras, tem previsão de pancadas de chuva neste sábado, na faixa norte e oeste do Nordeste, em grande parte da
região norte, centro-oeste e também no Paraná e leste de Santa Catarina. Essa chuva deve ajudar a manter a umidade do solo nas lavouras, como a de soja. O dia começa com 18 graus em São Paulo, na Bahia e 24 graus no Amapá. Durante a tarde, máxima de 27 graus em Santa Catarina, no Mato Grosso e também no estado do Amazonas. Nos próximos dias, a previsão é de mais chuva em boa parte do país, com os maiores volumes concentrados no sul de Minas, em torno dos 130 milímetros. Já no Espírito Santo, a condição é de tempo firme nos próximos dias, o que não deve beneficiar as lavouras de café por conta da falta de umidade no solo. E a seguir, um dia após a morte de Teori Zavascki, presidente Michel Temer começa a avaliar nomes para substituir o ministro no Supremo Tribunal Federal. E veja também. Banco do Brasil e a Abimac assinam um acordo que vai liberar crédito ao produtor rural em menos tempo. A cotação do café no mercado físico interno fechou estável nas 3 praças pesquisadas. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,8% a 3 dólares e 76 centes o bushel. No mercado físico interno, estabilidade nas praças pesquisadas. E um dia após a morte de Teori Zavascki, presidente Michel Temer começa a avaliar nomes para substituir o ministro no Supremo Tribunal Federal. Nesta sexta-feira, Temer recebeu em audiências o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, que são cotados para a corte. O presidente também discutiu o assunto com a ex-ministra do STF, Ellen Grace, que costuma ser consultada pelo presidente sobre temas jurídicos. Em conversas reservadas, Temer já manifestou o desejo de indicar um nome de perfil técnico e apartidário que não desperte desconfianças de que o governo poderia querer intervir na Operação Lava Jato. Os processos relacionados a essa operação podem ficar sob relatoria de um novo ministro indicado pelo presidente da República ou podem ser redistribuídos pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para outro ministro do STF. E no local da queda do avião que matou o ministro do Supremo, Teori Zavascki, e outras 4 pessoas, foi encontrado nesta sexta-feira o gravador que registrou as conversas na cabine da aeronave. O equipamento, que estava em boa condição, passará agora por análise. E sexta-feira é dia de Giro Brasil, com as principais notícias do agronegócio nesta semana em todo o país. O agronegócio no estado de São Paulo registrou um superávit de 13 bilhões de dólares em 2016, aumento de 23% em relação ao resultado da balança comercial de 2015, quando registrou déficit de 18 bilhões de dólares, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado. No ano passado, as exportações paulistas cresceram 13%, atingindo cerca de 18 bilhões de dólares. Já as importações caíram 10%, em torno de 5 bilhões. Os grupos de produtos agropecuários que tiveram maior destaque, com 81% das vendas externas, foram o complexo sucro-alcooleiro, seguido de carnes e suco de laranja. No Paraná, a expectativa dos agricultores é que a safra de soja chegue a 18,2 milhões de toneladas. A estimativa é de 55 sacas por hectare. Mesmo com uma área plantada 1% menor, a produção deve ser 11% maior. O clima é um dos principais responsáveis por esse crescimento. E se continuar assim, o estado pode ter uma colheita recorde. A avaliação realizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a ProSoja, aponta que um dos motivos que prejudicaram as lavouras nos municípios goianos foram as irregularidades das chuvas e as altas temperaturas em 2016. Mas, segundo a entidade, essa situação não deve gerar, até o momento, impacto significativo na produção da oleaginosa. O resultado da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado da Bahia foi o melhor dos últimos 4 anos. A campanha alcançou o índice de 95,83% quando foram vacinados bovinos e bubalinos com até 24 meses. O impacto negativo de uma doença como a febre aftosa em um país como o Brasil é em torno de 7 bilhões de dólares ao ano.
No estado do Rio Grande do Sul, a colheita de milho avançou 6 pontos percentuais e atingiu 10% da área cultivada, segundo dados da Emater. 79% das lavouras já estão em fase de granação e maturação. Apesar da falta de chuva em dezembro, a produtividade média da região continua boa e segue acima das projeções iniciais. A ProSoja, a Biov e mais 2 entidades europeias assinaram hoje um memorando em Portugal, reconhecendo a produção de soja sustentável no Brasil por meio do programa Soja Plus e promover o grão brasileiro no mercado europeu. É a primeira vez que um acordo desse porte é formalizado entre a cadeia da soja brasileira e importantes compradores europeus. Você pode ter mais informações sobre este e outros assuntos no nosso portal de notícias. Acesse tvterraviva.com.br e acompanhe também as nossas redes sociais. E a ABIMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e o Banco do Brasil firmaram um acordo para facilitar o acesso a financiamentos de pequenas empresas e de produtores rurais. A liberação de crédito será feita de maneira mais rápida, em 4 ou 5 dias. O protocolo assinado entre o Banco do Brasil e a ABIMAQ também vai ajudar a potencializar a recuperação dos investimentos, facilitar o acesso aos financiamentos e, com isso, estimular a economia. Nós percebemos um ambiente melhor. Eu acho que assim, a recessão nos assustou, todos, né? O Brasil todo sofreu com isso, mas estamos percebendo melhora. O agronegócio é um setor que se mostrou bastante diferente dos demais setores. Mais de 1.600 associados da ABIMAQ e também micro e pequenas empresas devem ser beneficiados com o protocolo. O acordo que foi assinado deve ajudar o setor de máquinas e equipamentos agrícolas. Nós vamos fornecer os CNPJs dos nossos associados para que eles, ao solicitar o financiamento aos seus clientes, o Banco do Brasil já tem um cadastro pré-aprovado. Então isso vai dar mais celeridade nas liberações. Além das exportações, a medida também deve favorecer aqueles produtores que precisam renovar a frota de máquinas e equipamentos, devido ao longo período de uso. Hoje, se nós olharmos o parque de máquinas agrícolas, ultrapassa 10 anos, podendo em alguns casos chegando até 15 anos. Então estão envelhecidos. As máquinas estão desatualizadas, novas tecnologias apareceram, tratores com GPS, plantadeiras com agricultura de precisão e assim por diante, que o agricultor precisa evoluir. E o Jornal Terra Viva de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e bom fim de semana.